Louvado seja o nome do nosso Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos no seu nome. Estamos em meio a um grande feriado e, como culturalmente já se diz, o nosso país só volta a funcionar depois do carnaval. E, infelizmente, é uma realidade um tanto quanto triste, mas é a realidade da nossa nação. Mas que Deus nos dê graça para que, como cristãos, possamos entender, compreender que existe um projeto de Deus muito mais significativo para as nossas vidas. E essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês quando Deus trata a sua vida, quando Deus trata as nossas vidas. A grande verdade é que Deus ama os que são seus e Deus está trabalhando nas nossas vidas, só que muitas vezes não apercebemos isso. E eu gostaria de meditar essa noite num texto no livro do profeta Jonas. Então você abra a sua Bíblia lá no Velho Testamento, no capítulo 2 do livro de Jonas, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Jonas é aquele profeta da baleia, que na verdade a Bíblia não diz que é uma baleia, diz que é um grande peixe. Então essa é uma situação em que nós vamos compartilhar e aprender alguma coisa com a vida desse homem. Nos diz assim, Jonas capítulo 2, do verso 1 em diante. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até aos fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Esse texto é uma oração. A Bíblia nos registra aproximadamente 500 referências a respeito de oração. E dessas 500 referências de oração estão listadas cerca de 100 orações. E essa oração de Jonas é uma das maiores orações registradas na Bíblia de homens, de mulheres de Deus que oraram. Jonas e o peixe, Jonas e a baleia, é um dos temas preferidos da arte cristã. Os arqueólogos, quando descobriram em Roma, na Itália, as catatumbas do segundo, do terceiro e até do quarto século da nossa história, eles encontraram aproximadamente de 2 milhões a 4 milhões de catatumbas, o que é sepulturas, nos subterrâneos de Roma. E das imagens que mais apareciam, das ilustrações que ilustravam os sepulcros, o que mais se destacava era o profeta Jonas. Inclusive hoje, se você visitar algumas das famosas catatumbas de São Sebastião, São Calixto, de São Carlos, de Santa Priscila, de São Ponciano e tantos outros santos, você vai perceber a beleza da ilustração, das gravuras, da arte registrando o profeta Jonas e o peixe. Mas nenhuma delas se comparam ao que Miguel Ângelo pintou na Capela Sistina, no que hoje se encontra no Vaticano, quando ele registra com maior proeminência entre todos os profetas da Bíblia, o profeta Jonas se destaca, se sobressai.
A grande verdade é que muitas vezes nós percebemos que as pessoas ficam impressionadas com a questão de um peixe engolir Jonas, um grande peixe engolir Jonas. Ficam impressionadas de um homem conseguir ficar vivo 3 dias dentro da barriga de um grande peixe. Mas o que a Bíblia quer que nós percebamos aqui é que a questão não está tanto em Jonas, não está tanto no peixe, mas no Deus de Jonas. O Deus que agiu na vida de Jonas, o Deus que livrou Jonas, o Deus que interviu na vida desse homem. E eu quero dizer para você que Deus continua intervindo na vida daqueles que são seus. Deus continua intervindo na vida dos homens. E o texto que acabamos de ler é justamente a oração que Jonas faz dentro, no ventre, no estômago desse grande peixe. E quando ele começa a sua oração, o texto nos diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus lá das entranhas do peixe. Essa palavra, e orou Jonas lá das entranhas do grande peixe, é a mesma palavra que a Bíblia usa lá na história de Samuel e Ana, mãe de Samuel. E vocês se lembram que ela orou com tanta, vamos dizer assim, paixão, com tanta intensidade, que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, alcoolizada, porque ela estava numa expressão tão grande, porém não saíam palavras dos seus lábios. Então a oração que Jonas fez é aquela oração que falei dia desses, é uma oração apaixonada. Não é uma oração daquela que a gente faz quando as coisas estão bem, não é aquela oração que a gente faz antes de almoçar, antes de dormir, se Deus abençoe, não. Se bem que cá para nós, você, dentro da barriga de um peixe, e você percebeu o contexto aqui que ele falou, o que ele estava passando, e gente, eu não sei vocês, eu não gosto, eu acho que eu tenho um pouco de claustrofobia, eu não gosto de lugares apertados, não faz do meu tipo. Existia um trabalho lá na empresa que eu trabalhei, na Copesul, que era a inspeção, eu não sei hoje, eu acho que hoje isso é feito com robô, mas naquela época era feito com um peão. Um peão entrava dentro daquelas tubulações e quase sempre tinha que entrar naquela tubulação de costa, em cima de um carrinho, com 4 rodinhas, deitado, com uma lanterna, e ele era puxado lá para dentro. E aquela tubulação que era assim, ia diminuindo, até que eu só de olhar um peão entrando lá dentro, eu já dizia, nem que me pagasse todo o dinheiro do mundo, eu não faria um negócio desse. Agora você imagina esse homem num lugar escuro. Dia desses, um sobrevivente de um naufrágio de um navio, de um barco pesqueiro, ficou não sei quantas horas, não sei quantos dias no fundo, até que os mergulhadores o salvaram. E ele teve dificuldades, ele precisou voltar. Ele estava a 30 metros de fundura, ele teve que voltar num sistema para se despressurizar. Até teve que ficar numa cama bárica. Por quê? Porque a dificuldade que ele precisou para voltar à sua vida normal. Agora você imagina esse homem num lugar escuro, esse homem sendo sacudido de um lado para o outro. A sua oração foi uma oração apaixonada. A sua oração foi uma oração com intensidade. Então nós percebemos que Deus está mostrando a mim e a você a realidade de que Ele está trabalhando na minha e nas suas vidas. A oração de Jonas, o tratamento de Deus a Jonas é Deus agindo, mostrando a mim e a você como Ele trata com os que são seus. E se você, por acaso, está enfrentando uma situação desesperadora, se você está enfrentando uma situação adversa, se você está enfrentando uma situação escura, se você está realmente se sentindo sufocado, observe a maneira como Deus nos trata. A primeira coisa que nós percebemos é que quando Deus trata a nossa vida, Ele faz com que as nossas provações nos levem para mais perto dEle. O verso 2 diz: e disse eu, em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e você ouviu o meu clamor. Não importa onde você esteja, não importa a circunstância que eu esteja passando, se eu clamar ao Senhor com intensidade e compaixão, Ele estará disposto a me ouvir, a me socorrer. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que apesar de você e eu não merecermos, mas mesmo assim Ele está disposto a ouvir a nossa oração. Quando a gente para perceber, a gente acha uma coisa interessante.
Quando Deus disse, conhecendo um pouco a história de Jonas, quando Deus disse a Jonas, Jonas, eu quero que você vá para Nínive e pregue. Ele fez, Mas quando saiu da presença de Deus, ou quando Deus se ausentou, ele resolveu pegar um navio para Tarsis. Quem tem um pouco de geografia na cabeça sabe que de Israel para Nínive, ele teria que ir para o norte, para o leste. Tarsis é o que hoje se conhece como Espanha, que é justamente para o oeste da terra palestina e a milhares de quilômetros de distância. Então esse homem saiu da presença de Deus e ele não orou para decidir o que faria com a sua vida. Ele ouviu, mas ele não buscou em oração, qual a direção de Deus. A gente percebe que quando ele entrou no barco e a tempestade começou, diz a Bíblia que todos os marinheiros estavam apavorados com a intensidade daquela tempestade. Eles perceberam que se eles precisavam fazer alguma coisa, porque senão eles iriam naufragar. Mas Jonas não orou. O capitão do navio o encontra dormindo. Ele é crente, gente. Ele é um profeta de Deus, mas ele tem uma vida sem oração. Ele não orou para buscar a direção de Deus, ele não orou quando veio tempestade, ele não orou quando todos os homens o agarraram e seguraram e disseram assim, te acorda, levanta, clama ao teu Deus, porque senão nós vamos morrer. Mas mesmo assim ele não orou. Ele não orou em momento nenhum, a não ser quando foi lançado na água. E dá para a gente deduzir do texto que ele só foi orar no terceiro dia. Você já imaginou uma situação dessa, um cristão assim? Ele só foi orar provavelmente no terceiro dia que estava na barriga de um grande peixe. Eita homenzinho cabeçudo, eita homenzinho insensível, eita homenzinho obstinado, eita homenzinho que jogou tudo para cima e disse, agora eu vou morrer porque morrer é mais graça. Só que ele achou que iam jogar ele na água, inclusive ele disse, me joguem na água que daí vai resolver o problema de vocês. E quando os marinheiros o jogaram na água, e é até interessante, leia isso em casa, que os marinheiros que não eram cristãos, não eram de Deus, não eram tementes ao Senhor, eram pagãos, eles fizeram uma oração e disseram, Deus de Jonas, nos perdoa por lançar esse homem na água, mas é ele que está pedindo, e nós vamos fazer para nós não morrermos. E quando eles lançaram Jonas na água e a tempestade acalmou, eles louvaram ao Deus de Jonas. Mas Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe para depois fazer a oração que nós estamos lendo. Gente, por que será que eu e vocês às vezes precisamos que o sapato aperte para que a gente ore a Deus? Por que será que nós precisamos chegar a uma situação tal para que realmente venhamos a ter uma vida de devoção a Deus, de intimidade com Deus? Por isso nós precisamos perceber que Deus muitas vezes permite que sejamos provados para que nós nos aproximemos mais dEle. Deus não desperdiça nenhuma dor na nossa vida. Rick Warren diz que Deus nos coloca sob pressão porque Ele quer nos levar a um lugar que nós precisamos estar. Só que nós poderíamos abreviar muitas vezes isso. Mas muitas vezes estamos como Jonas, insensíveis. Então talvez você esteja hoje enfrentando uma situação de dor, de angústia, de provação, porque Deus quer que você se aproxime dEle, para que você esteja mais próximo dEle. No verso 7 ele diz, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. E se você observar, nesses 10 versículos que levou a oração de Jonas, em nenhum momento você percebe nessa oração petição. Pelo contrário, essa oração está totalmente envolvida em gratidão, adoração a Deus e louvor. Vejam que é uma oração onde ele não começa a dizer, Deus me tira daqui, Deus abre a boca desse peixe, Deus não. Ele começa a louvar a Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus. Porque agora Deus estava fazendo com que Jonas percebesse, entendesse, compreendesse que ele precisava estar mais próximo do seu Deus. Davi,
O homem segundo o coração de Deus também fez uma oração parecida com essa quando estava na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Ele também fez uma oração onde ele estava fugindo dos seus inimigos, onde ele teve que abandonar a sua casa, a sua família e se esconder no deserto. Mas ele faz uma oração parecida com a de Jonas. Por quê? Porque ele sabia que a provação o levava para próximo de Deus. A provação levava para perto de Deus. Paulo nos diz a mesma coisa. Ouçam o que Paulo nos diz em 2 Coríntios 4, verso 8, verso 9. De todos os lados, vejam o que Paulo está dizendo. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Você percebe que Deus está trabalhando na sua vida quando você enfrenta uma revés, e esse revés, em vez de fazer você se exasperar, o aproxima de Deus. Por quê? Porque as provações aumentam o valor da nossa fé. Você precisa entender que as provações são justamente isso, a provação da nossa fé. No verso 4, Jonas diz: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Gente, até pouco tempo atrás, Jonas não estava nem aí com Deus. Jonas não estava nem aí com a vontade de Deus. Jonas estava pensando em fugir para a Espanha. Mas agora, depois de enfrentar uma provação, ele está lá no ventre daquele peixe, tudo escuro, tudo conturbado, e ele começa a se lembrar do templo. Ele começa a se lembrar da comunhão com Deus. Ele começa a se lembrar dos irmãos, da família da fé. Ele começa a se lembrar da igreja. Você já percebeu que nós temos uma tendência muito grande para valorizarmos as coisas somente depois que a gente perde? Nós temos uma tendência muito grande para percebermos o valor das coisas somente depois que a gente a perdeu. Às vezes nós só valorizamos as coisas que a gente depois que já não as tem mais. E muitas pessoas às vezes estão sentadas aí onde você está sentado. Muitas vezes nós estamos e não estamos valorizando as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Momentos como esse, reuniões como essa, uma reunião de grupo de crescimento, alguém que tem estado ao seu lado orando, buscando ao Senhor, acrescentando, ministrando, repartindo com você uma graça de Deus. Mas a gente não valoriza isso. E aqui está Jonas agora, depois de passar por todas essas coisas, ele agora está dizendo: oh lá lá, eu gostaria agora de ver de novo o teu santo templo. Eu gostaria de perceber. Nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser exercida, precisa ser valorizada, precisa ser acrescentada agora, hoje. Gente, se existe uma coisa que não vai existir, é fé no céu. A Bíblia diz que a fé, a esperança, essas coisas vão passar. No céu só tem amor, por quê? Porque no céu nós não vamos precisar ter fé. Então fé é para ser hoje. E a gente percebe na vida desse homem, na vida de Jonas, que ele é uma pessoa antes de estar na barriga do peixe, e ele é uma outra pessoa depois. Deus está dizendo a mim e a você que muitas vezes Ele permite que eu e você sejamos provados. Ele permite que eu e você entremos em vales escuros, em situações profundas, para que a nossa fé seja fortalecida. Por isso a grande pergunta que eu faço para você hoje: depois de uma provação, ou durante de uma provação, a sua fé é fortalecida, ou você se rebela contra Deus? Ou você amaldiçoa Deus, ou você espragueja contra Deus, ou você não valoriza o que Deus tem colocado na sua vida. Essa é a questão. Como você tem, como a sua fé está vivenciando a crise? Como a sua fé está passando pela provação? Gente, nós precisamos entender que muitas vezes somos levados à provação justamente para que a nossa fé seja provada, para que realmente percebamos se a nossa fé é fé, para que eu e você verdadeiramente possamos perceber e valorizar as coisas que às vezes não valorizamos. Talvez você vai dizer que eu estou puxando farinha para o nosso lado, mas eu diria para vocês que foram inúmeras as pessoas que se afastaram do convívio
dessa igreja, que foram inúmeras as pessoas que se afastaram da comunhão, foram inúmeras as pessoas que deixaram de estar se alimentando. Mas muitas dessas pessoas voltaram e disseram assim: eu me arrependo do que fiz, eu vejo a bobagem que fiz, e eu percebo o quanto eu botei fora o que eu tinha de bom, o quanto eu deixei de valorizar. Como Jonas, nós precisamos entender que muitas vezes Deus está provando a nossa fé para que a nossa fé seja fortalecida. Como você tem reagido às provações? Como a sua fé tem se manifestado? Como a sua fé tem se revelado? Como você fica diante da provação? Como você fica após a provação? A sua fé sai mais fortalecida ou você se revolta, você murmura, você reclama, você espragueja? Nós percebemos que Deus trabalha na nossa vida porque Ele quer que as provações nos levem mais para próximo dEle. Talvez você nunca orou tanto como tem orado nos últimos dias, depois que você percebeu a realidade que você está enfrentando. Mas Deus quer que você entenda que Ele não desperdiça a dor nas nossas vidas. Muitas vezes a dor não vem por questão de Deus. Jonas estava na barriga desse peixe não era porque Deus queria. Ele estava na barriga desse peixe porque ele foi desobediente. Se ele tivesse ido a Nínive diretamente, ele nunca teria entrado na barriga de um peixe. Mas ele estava na barriga de um peixe devido à sua obstinação. Mas como Deus amava Jonas, e como Deus amava Nínive, Deus precisava que Jonas cumprisse a sua missão, porque existiam 120.000 almas em Nínive que precisavam ouvir a palavra de Deus. E quando Deus nos chama, meus irmãos, Ele nos leva, Ele nos conduz, Ele trabalha nas nossas vidas. Mas não apenas isso. Nós percebemos que quando as provações vêm, nós percebemos o quão somos frágeis, o quanto a nossa condição humana é vã. Ainda hoje pela manhã oramos por uma pessoa, por uma família, que de uma hora para outra, aquela mulher que era o referencial da família, aquela mulher que sustentava toda a sua família, foi diagnosticada com câncer e os médicos lhe deram de 3 a 6 meses de vida. A grande verdade é que Jonas nos diz no verso 5, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Jonas está dizendo assim, eu achei que eu podia alguma coisa. Eu achei que eu poderia estabelecer o meu rumo, o meu destino. Eu achei que eu podia dizer, não, eu quero ir para Tarsis, não quero ir para Nínive. Eu achei que eu tinha algum poder. Eu achei que o dinheiro que eu paguei a passagem ia me garantir estar em Tarsis. Eu achei que a minha decisão ia resolver. E agora eu percebo que, na verdade, eu não posso nada. A condição em que eu me encontro demonstra que eu estou totalmente impotente, que não existe em mim recursos, não existe em mim potencialidade, não existe em mim potencial para reverter a situação. O que um homem no ventre de um peixe nas profundezas do mar pode fazer? Se fosse um filme de Indiana Jones, talvez ele tivesse uma faca, e talvez ele tentasse mostrar alguma coisa, mas a gente sabe que isso é coisa de filme, isso não acontece. A grande verdade é que só Deus pode nos fazer subir da cova. Só Deus pode fazer com que a nossa vida seja uma vida que levante. Só Deus pode impedir que a nossa realidade afunde, sucumba. Somente Deus pode fazer com que eu e você verdadeiramente nos levantemos. Gente, e quando eu falo de me levantar, nós precisamos entender que todo homem, toda mulher sem Deus já está morto. Todo homem, toda mulher que não tem um relacionamento com Deus, que não conhece a Deus, que não vivencia a realidade de Deus, está morto. Pode estar vivendo, pode estar ganhando dinheiro, pode estar sendo rico, pode estar saindo na mídia, mas está morto.
O único que pode verdadeiramente nos levantar da cova, restaurar. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, e o salário do pecado é a morte. E não é apenas essa morte física, mas é a morte eterna. É a morte da perspectiva de não termos diante de nós esperança, sem Deus, sem esperança. Então nós percebemos que as provações mostram como somos frágeis. Porque nós precisamos dar o braço a torcer, nós precisamos admitir que nós somos arrogantes, que nós somos pretensiosos, que nós somos soberbos, que nós nos achamos o máximo. E o maior pecado não é matar, roubar, se prostituir, o maior pecado é brincar de Deus. O maior pecado é você voltar as costas para Deus e dizer, eu não preciso desse negócio, eu não preciso viver isso. Esse é o maior pecado. E Jonas agora está percebendo essa realidade de uma maneira clara na sua vida, a condição humana. E por que nós temos que chegar a esse ponto? Porque muitas vezes temos que ser levados a isso. Por que será que eu e você não aprendemos com Jonas? Por que será que eu e você precisamos também descer à profundeza como Jonas para quebrar o nosso bico, o nosso nariz? Deus estava tratando na vida de Jonas, porque amava Jonas e tinha um propósito na vida de Jonas. E eu digo a você, Deus te ama e tem um propósito na sua vida. E se você sair para a direita ou para a esquerda, Ele vai tratar com você. Essa é a verdade. Nós percebemos que as provações nos aproximam de Deus. A provação nos acrescenta a nossa fé, mostra quem verdadeiramente somos. Mas as provações, ela também tem uma característica de nos levar a repensarmos os nossos compromissos, a repensarmos as nossas vidas, a repensarmos os nossos votos. Observem o que Jonas diz a Deus no verso 9, na primeira parte. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Agora, né, tia? Há uma semana atrás, uns dias atrás, ele, Deus, pode deixar. Ele não teve o peito, ele não teve a coragem de olhar nos olhos de Deus e dizer assim, Deus, eu não vou para Nínive. Ele fez, pode deixar comigo. Jonas, tu vai a Nínive e prega. Deus saiu, ele virou as costas e decidiu ir para Tarsis. Agora, depois da provação, depois de estar na barriga do peixe, ele diz, Deus, o que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Antes, ele fugia de Deus. Agora, ele oferece sacrifícios a Deus de louvor, de adoração. Em ação de graça, ele diz, Deus, o que eu votei, eu vou pagar. O que eu votei, eu vou cumprir. Jonas, antes do ventre do peixe, ele era um crente fugitivo, um crente papo furado, um crente nominal, um crente que carrega a Bíblia, mas não vive, um crente de aparência. Mas agora, depois de enfrentar essa provação, ele se torna realmente alguém que depende exclusivamente da graça e da misericórdia do Senhor. Ele agora entende que a sua condição humana o leva a viver na dependência de Deus, e ele diz, Deus, eu vou fazer o que eu disse. Se eu perguntasse para vocês, se você cumpriu tudo o que você prometeu a Deus, quando o sapato apertou lá atrás, você paga os seus votos? Você cumpre os seus votos? O que você diz, você faz? Dia desses uma pessoa me procurou porque ela tinha feito um voto. Eu disse, olha meu filho, Deus não gosta de voto de tolos, não é por isso que você está debaixo do pau. Mas pense bem antes de fazer votos, porque ela fez um voto e não cumpriu. Nós temos uma tendência de, na hora do arroxo, a fazermos promessas. Nós temos, na hora do aperto, assumimos compromissos. E depois que as coisas passam, temos a tendência a nos esquecermos. Por isso, muitas vezes nós somos levados à provação, para que nós venhamos a firmar o nosso compromisso, firmarmos o que nós dissemos com a nossa própria boca. Eu quero dizer para vocês que todas as pessoas que se tornam membro dessa igreja, pela graça de Deus, desde 1996, que eu assumi essa igreja em 94, mas desde 96, quando eles se tornam membros dessa igreja,
eles têm um pacto de compromisso de membresia. Todos sabem o que Deus quer da sua vida, todos sabem o que nós como igreja, a nossa expectativa como membro, todos sabem o que nós pensamos em relação à nossa fé. Mas eu sou obrigado a dizer para vocês que muitas pessoas concordam com tudo para se tornar membro. Depois que se tornaram membro, aquilo é um voto de tolo, é um voto sem compromisso. É um voto que não tem razão nenhuma de ser. Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos entender que muitas vezes nós falamos, assumimos compromissos e com o tempo nós nos afastamos dele. E muitas vezes as provações são justamente para que nós renovemos os nossos pactos, os nossos compromissos. As nossas decisões, os nossos compromissos com a nossa vida. Então Deus está trabalhando na sua vida para que você não seja moleque, para que você não seja menino, para que você não seja um mau caráter, para que você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa madura, uma pessoa que sabe o que quer, para onde está indo. É isso que Deus está dizendo a mim e a você, é isso que Deus está falando. Então muitas vezes nós somos levados à provação para que caiamos em si como Jonas e dissemos, está na hora de eu prometer, eu cumpri o que eu prometi, de fazer o que eu assumi. E nós percebemos que muitas vezes as provações nos colocam no lugar certo que Deus quer que estejamos. O verso 9, a parte B, diz assim, a salvação vem do Senhor. Jonas agora entende, ele compreende que salvação implica em tudo vem de Deus. Ele percebe agora que a sua fé precisa estar centrada em Deus. Ele precisa confiar no Senhor. É o Senhor que tem a centralidade de todas as coisas. É no Senhor que ele deve depositar a sua confiança. As provações nos levam a deixar de confiarmos na nossa força. A provação nos leva a nós deixarmos de confiar na nossa inteligência, na nossa lábia, no nosso jogo de cintura, no nosso gênio, no nosso dinheiro, na nossa estirpe, no meu sobrenome, no meu status, na minha carreira. Deus está querendo dizer que nós precisamos aprender a colocar a fé no lugar certo. Não é em homens, não é em mulheres, não é num bom marido, não é numa boa esposa, não é em ter filhos, não é em ter um bom pai. Pelo contrário, a fé precisa ser colocada no lugar correto no Senhor. As provações nos levam a verdadeiramente reconhecermos a nossa condição e a confiarmos no Senhor. E por fim, a gente percebe que as provações nos preparam para as grandes vitórias. Existe uma coisa interessante aqui, no livro de Jonas, no ventre desse grande peixe. Qual era o problema de Jonas? Está no ventre de um peixe. Se Deus o livrasse do peixe, ele foi lançado na água. O peixe veio e o engoliu. Se 2 horas depois que ele estivesse na barriga do peixe, Deus o livrasse, o que aconteceria com Jonas? Ele morreria. Porque ele estava no oceano, gente. Ele estava no mar. Ele estava no Mediterrâneo, não sei em que altura do Mediterrâneo, mas ele estava num lugar sem água potável, sem terra, e ele não ia conseguir nadar, ia morrer de frio, de hipotermia, ou afogado, ou comido por tubarão. Então eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. Ao mesmo tempo que Jonas tinha um problema, que era o peixe, se Deus o tirasse do problema fora do lugar certo, ele morreria. Então, ao mesmo tempo que o seu problema era um problema, o seu problema o levava para o lugar correto. Deu para entender o que eu estou falando? Às vezes, nós temos que quebrar um pouco a nossa cara, um pouco o nosso bico. Às vezes Deus está querendo que nós enfrentamos alguns reveses para a gente deixar de ser cabeçudo e poder ir para o lugar certo. Porque se Deus aliviar muito rápido, a gente vai para o lugar errado, a gente vai morrer. A gente vai sossobrar, a gente vai afundar. Então a gente percebe que muitas vezes as provações que Deus nos dá, as provações que nós temos que enfrentar é justamente para nos preparar para as grandes vitórias, para nós estarmos no lugar onde Deus quer que estejamos. E o texto é bem claro no versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas aonde? Em terra firme.
Porque se ele tivesse vomitado Jonas no mar, na primeira hora ele morreria. Então talvez ele precisou andar muitas horas, talvez algum tempo. Talvez ele teve que viajar centenas, milhares de quilômetros dentro daquele peixe para poder estar no lugar certo. Então eu quero que você perceba uma coisa: quanto maior for a nossa luta, quanto maior foram as nossas provações, é que Deus está querendo que você se torne mais forte, para que você possa verdadeiramente aguentar as pressões das grandes coisas que estão diante de você para você fazer. Agora, a grande verdade é que nós não queremos exercitar os nossos músculos espirituais. Nós queremos ter grandes vitórias sem pagar grandes preços. Nós queremos ter grandes conquistas sem pagar grandes esforços. Nós queremos grandes vitórias compradas. Nós queremos grandes vitórias que aconteçam assim. E isso não existe. Deus está dizendo a mim e a você que eu e você precisamos ser firmes. Jesus disse: sede firmes e constantes, sempre inabaláveis. E aquele que permanecer firme, constante, inabalável, esse receberá a coroa da vitória. Deus está dizendo a mim e a você que muitas vezes as provações, elas não cessam de imediato. Muito tempo elas têm uma duração, porque Deus está querendo nos conduzir a um nível, a um estágio, onde possamos verdadeiramente realizar grandes feitos em Deus. Mas mal apertou, mal o céu escureceu, a nossa fé já foi para o brejo. Nós já estamos clamando ao Santo Expedito, nós já estamos buscando aqui, nós estamos buscando lá, nós estamos espraguejando ali, nós estamos mudando de igreja, nós estamos mudando de pastor, nós estamos mudando de grupo, nós estamos buscando uma vela para cada santo. Deus está dizendo a mim e a você que não existe vitória sem luta. Se Jonas tivesse sido liberto no primeiro dia, ele morreria no meio do mar. Foi preciso que Deus o levasse até a terra firme. O seu problema, ao mesmo tempo que era um problema, era o que lhe protegia. Era o que ele fizesse com que ele não se desviasse do projeto de Deus. Alguns dizem que o peixe vomitou Jonas próximo de Nínive. Porque o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Só que Nínive não fica no litoral. Fica centenas de quilômetros para dentro. Então, Jonas ainda teve que sair e caminhar bastante ainda para chegar em Nínive. Mas o que eu quero dizer para você essa noite: Deus trata a vida daqueles que são seus. Existe alguma área da sua vida que Deus está tratando? Existe alguma provação que você está enfrentando? Deus está querendo dizer a mim e a você que Ele quer que nós nos aproximemos mais dEle. Deus não desperdiça nenhuma dor nas nossas vidas. Deus não desperdiça nenhuma dor na minha vida. Mas para que isso se torne eficaz, eu preciso me aproximar dEle. Deus nos leva para mais próximo dEle. Deus nos quer mais perto dEle. Ele quer que a nossa fé seja aumentada, fortalecida e não decline, não esfrie, que não murmuremos, não espraguejemos. Deus está querendo mostrar para mim e para você que sem Ele a nossa condição humana é frágil. Nós não somos nada, não podemos nada, nós dependemos dEle. Ele começa a mostrar a mim e a você que nós assumimos compromissos. Ele começa a mostrar a mim e a você que nós precisamos honrar aquilo que assumimos, o que nos comprometemos. Ele começa a mostrar a mim e a você que a nossa fé tem que estar no lugar certo, que é nele. E para isso Ele nos prepara para recebermos grandes vitórias. Como você vai encarar agora a situação em que você está enfrentando? Deus ama você, por isso Ele se preocupa com você e Ele trata a sua vida. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Talvez você esteja enfrentando uma situação adversa no seu trabalho. Talvez você esteja enfrentando uma situação adversa com a sua saúde, com a saúde de algum querido seu. Talvez você esteja enfrentando uma situação adversa nos seus relacionamentos. Talvez você esteja enfrentando uma situação adversa porque você está fugindo de alguma coisa.
Talvez você esteja enfrentando uma situação adversa porque você escolheu um caminho que você sabia que não era para escolher. Talvez você esteja enfrentando uma situação adversa porque você foi obstinado em seguir aquilo que deu na sua cabeça. Você talvez esteja enfrentando uma situação adversa porque você não ouviu as pessoas que lhe disseram, não ouviu as pessoas que estavam ao seu lado, você foi insensível. Talvez você esteja enfrentando uma situação adversa porque você foi uma pessoa desobediente, uma pessoa que mentiu. Talvez você esteja enfrentando uma situação adversa porque você é uma pessoa que simplesmente rejeitou, disse algo e fez outro. Mas nada disso importa, porque Jonas fez tudo isso e Deus não desistiu dele. Mas enquanto ele não reconsiderou, enquanto ele não percebeu a condição da sua vida, Deus não pôde prepará-lo para uma grande vitória. Ele não pôde viver uma nova realidade. Deus está querendo dizer a mim e a você que Ele quer nos levar a águas mais profundas. Ele quer provar a nossa fé. Ele não quer provar você para te destruir, para te abater, para te humilhar. Pelo contrário, Ele quer te preparar para as grandes vitórias, para as grandes conquistas. Ele quer que você seja um homem, uma mulher vitorioso, de vida abundante. Ele quer que você seja uma pessoa que tenha fé, fé verdadeira, que não se esmoreça, não importa qual seja a circunstância. Por isso Ele trata com você, por isso Ele trata comigo. Eu convidaria você a ficar de pé, enquanto eles vão estar cantando. Se você gostaria de, como Jonas, dizer: Deus, eu agora quero que Tu trate na minha vida. Deus, agora eu quero que Tu fortaleça a minha vida. Deus, agora eu quero honrar a Ti. Eu quero colocar a minha fé inteiramente nas Tuas mãos. Eu quero que Tu acrescente a minha fé. Talvez eu ainda tenha que enfrentar mais alguns dias. Talvez ainda não é hora de eu passar por essa situação, sair dessa situação. Mas em meio à provação, eu quero ver a graça de Deus. Venha até a frente, eu quero orar com você.